Hoje, o julgamento comentado vai ser sobre negativa de prestação jurisdicional. Estou trazendo aqui hoje a sessão do dia 22 de setembro, da sexta turma do TST, em que se discute a negativa e a nulidade do acordo do Tribunal de Origem. Eu queria que vocês prestassem atenção em todos os motivos e a motivação da ministra para que ela considere o acórdão nulo e dê provimento ao recurso por nulidade, por negativa de prestação jurisdicional. Se vocês prestarem bem atenção, vocês vão ver que são todas matérias de fato e de prova. Então, qual é a importância da negativa de prestação jurisdicional no seu recurso? Ela é o caminho pelo qual você vai conseguir fazer com que aquelas matérias imprescindíveis ao julgamento da causa sejam consideradas pelo TST. Então, por favor, assistam, prestem atenção nesses motivos e na explicação da ministra para o provimento do recurso. Ministra Kátia, como vota, como relatora? Aqui, o primeiro tema em discussão é uma preliminar de nulidade do acórdão por negativa de prestação jurisdicional. No caso, o TRT ele negou um pedido, a reintegração ou indenização substitutiva, que é uma alternativa, além de danos morais, por entender que não teria restado comprovado uma dispensa discriminatória. No entanto, mesmo estado a se manifestar por meio de embargo de declaração, o regional ele se recusou a examinar várias alegações que foram solicitadas pelo reclamante. Algumas em relação a exames periódicos que teriam demonstrado ou não a sua aptidão ou suas restrições, né? O laudo pericial que teria concluído pela aptidão do reclamante, que ele teria uma discopatia degenerativa cervical e lombar, além de outras complicações, como síndrome do túnel do carpo, bilateral. E, além disso, o reclamante também teria se manifestado no sentido de que o laudo pericial do processo anterior, no qual restaram configuradas essas patologias de cunho profissional, assim como o nexo de causalidade com as atividades exercidas durante o vínculo empregatício, foi apresentado e também não foi considerado. Tem outro documento também sobre o qual teria havido um pedido de manifestação, que é um documento do INSS, que comprova que o reclamante foi afastado e que também reconheceu a patologia por ele exercida, dando cunho ocupacional. Enfim, são inúmeras alegações, inúmeras provas apresentadas sobre o qual se pediu a manifestação do regional e que, segundo a parte, demonstrariam o ato discriminatório do banco, né, mas que não foram devidamente examinados. Então, o meu voto é no sentido de conhecer do recurso de revista quanto ao tema preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, no mérito da provimento, declarando a nulidade do acórdão de embargo de declaração e determinar o retorno dos autos ao regional para que analise devidamente as razões dos EDs do reclamante, manifestando-se como entender de direito. E, com isso, ficaria prejudicado o exame do tema remanescente. É como voto, presidente. Obrigado, ministra Kátia. Obrigado, doutora Larissa. Ministra Kátia, alguma manifestação? Presidente, ainda que essa questão esteja resolvida do ponto de vista meritório, como alega a nobre advogada, ou seja, que já teria passado o prazo, enfim, o que nós estamos discutindo aqui é a omissão do regional em se manifestar sobre temas essenciais para a compreensão da controvérsia. Então, como existe essa questão e nós não podemos perceber que existe isso, entender que o acórdão não tem nenhum tipo de omissão quando ele parece ter, eu estou mantendo o voto, porque eu não estou entrando no mérito em si, se o empregado tinha ou não tinha o direito. O mérito em si não está sendo analisado. O que eu estou a dizer nesse momento é que entendo que houve uma nulidade do acórdão porque se omitiu de manifestação sobre questões essenciais para a compreensão do tema. Então, eu estou mantendo. Vocês viram, então, que o recurso foi provido por negativa de prestação jurisdicional, e vamos falar um pouco desse tópico do seu recurso. Então, toda vez que você entender que existe uma questão de fato ou de prova que não está no acórdão regional, você não deve citar ela no seu recurso de revista no tópico da violação legal,
como se o ministro pudesse voltar a sentença ou qualquer prova dos autos. O que você deve fazer? Você deve fazer um embargo de declaração no tribunal de origem, apontando os fatos e as provas que ele não considerou e que eram essenciais à solução da controvérsia e explicar os motivos pelos quais eles são essenciais à solução da controvérsia. Se o TRT mantiver aquela omissão, não apreciar as provas, não apreciar aqueles fatos, você vai colocar uma preliminar no seu recurso de revista de negativa de prestação jurisdicional, de nulidade do acórdão. E qual é o fundamento disso? Primeiro, fundamento legal, é a violação ao artigo 93, inciso 9 da Constituição, violação ao artigo 1022 do CPC ou violação ao artigo da CLT que trata dos embargos de declaração. É importante que nos processos em que só se impulsiona por violação constitucional, que use a violação ao artigo 93, inciso 9 da Constituição. E lá você vai colocar o seu ED, né, o que o acórdão disse. Você vai botar os trechos do seu ED, falar, olha só, eu disse isso, 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 porque era imprescindível a solução da controvérsia, e vai citar o trecho do acórdão do embargo de declaração. Então é o trecho do acórdão, o trecho do seu embargo de declaração e o trecho do acórdão que julgou o embargo de declaração. E vai dizer, mais uma vez, por que era imprescindível para a solução da controvérsia. Aí sim, nessas hipóteses, você pode ter ultrapassado a súmula 126 e pode ter os fatos e provas considerados no seu recurso. Para reconhecer a nulidade, o processo vai voltar para reapreciar esses temas. Uma vez apreciado, aí sim seu recurso de revista vai voltar novamente melhor aparelhado para ser apreciado no Tribunal Superior do Trabalho.